Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? E nós sabemos que este é o maior desejo do Senhor, e que nós possamos cumprir o nosso chamado, cumprir o chamado que Ele tem para nós. Então o propósito nesta noite é levar você a conhecer o propósito, para que então você possa cumprir o chamado. Porque quando nós conhecemos o propósito de Deus, nós cumprimos o chamado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então Jesus, Ele desenvolveu pelo menos 3 tipos de relacionamento. Onde Jesus estava, uma grande multidão estava com Ele. Uma multidão se aproximava de Jesus. Então Jesus, Ele, no seu primeiro nível de relacionamento, Ele se relacionou com a multidão. Se relacionou também com os seguidores ocasionais, aqueles que vinham e voltavam. Tanto a multidão como os seguidores ocasionais, eles buscavam os seus próprios interesses, buscavam os sinais, buscavam os milagres, buscavam a comida. Mas Jesus também se relacionou com outro grupo, com os discípulos. Por 3 anos Jesus investiu parte significativa do seu tempo para fazer discípulos. Jesus tinha o conhecimento da necessidade, tanto daquela época como nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Sabia da necessidade, da importância de fazer discípulos, de levar homens a ter raízes no Senhor, levar homens à maturidade. E quando nós olhamos hoje para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, nós percebemos que Jesus tinha razão e que valeu a pena. Porque aqueles homens matutos, aqueles homens simples, aqueles pescadores, se tornaram nos apóstolos de Jesus, que ganharam milhares de pessoas e abriram milhares de igrejas. Você pode dar um glória a Deus por isso? E hoje eu e você, nós somos esta extensão de Atos, dos apóstolos. Se você quiser escrever um livro e relatar os atos dos apóstolos, depois você vai lá no final e começa então a escrever os seus atos, as suas obras, porque eu e você, nós somos esta extensão. Então o propósito é que nós possamos ter esse entendimento da importância do discipulado, do fazer, do ser. É importante eu e você termos a revelação, porque quando nós temos a revelação, nós entramos diferente. Quando eu tenho conhecimento do valor, eu não entro assim, meio que um pouco parcial, um pouco raso. Não, eu me entrego pela causa. E Jesus, Ele se entregou pela causa. E hoje eu quero falar um pouquinho de ser.
Domingo próximo eu vou falar do fazer. Ser e fazer discípulos. E o desafio para nós hoje é ser discípulo. É sermos discípulos. E uma vez que eu tenho a experiência do ser, o fazer ele flui espontaneamente da minha vida. O ser traz autoridade para fazer. O ser, quando eu me exponho a esta unção que eu te convido nessa noite, a você se expor a esta unção de ser, de tornar-se um discípulo de Jesus, você pode ter certeza que o fazer, ele vai fluir da sua vida, vai ser algo espontâneo. E olhando para a vida dos apóstolos, nós observamos isso. O fazer na vida deles tornou-se algo espontâneo. E aqueles homens, num tempo de perseguição, saiu por todo mundo, daquela época, pregando a palavra de Deus. E nesse desafio de ser, eu quero falar para você de algumas marcas. Abre comigo, Lucas 14, 27. Diz assim: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então nós vamos todos falarmos juntos. E todo aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, como isso aqui é tremendo, como isso aqui é maravilhoso. Essas marcas tornam o cristianismo mais autêntico nas nossas vidas. Essas marcas levam as pessoas a olhar para nós e ver que nós temos algo diferente, que nós nos diferenciamos dos demais. E eu já vi campanha para muitas coisas, já vi campanha para família, já vi campanha para prosperidade, eu já vi campanha para isso, para aquilo, mas eu ainda não vi campanha para viver uma vida de cruz. E isso é cristianismo. Cristianismo é nós vivermos uma vida de cruz, porque cruz fala de entrega, fala de preço, fala de renúncia, fala de morte, mas uma morte que traz vida, uma morte que manifesta a vida, principalmente naquelas pessoas que estão à nossa volta, no nosso oikos. Todas as vezes que eu resolvo viver uma vida de cruz, pessoas que estão à minha volta recebem da vida de Deus. Negar a si mesmo, negar as nossas próprias vontades, deixar o conforto. E eu olho para Jesus. A Bíblia diz que ele foi como ovelha para o matadouro, não esboçou, não teve nenhuma reação. E a Bíblia diz ali no Getsêmani, creio eu que Jesus prostrado, suando gotas de sangue, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, a cruz, mas contudo, Senhor, propósito. Olha só, aqui ele já veio uma imagem na mente de Jesus, e Jesus viu a mim e viu a você. Contudo, Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Contudo, Senhor, não faça a minha vontade. Aleluia, eu gostaria de ouvir um glória a Deus na igreja. Irmãos, isso aqui é para o nosso dia a dia, é para amanhã, é para esta semana, nós aqui vivenciarmos esta palavra na prática, porque nós temos muita teoria, nós estamos vivendo muita teoria, meu irmão. Nunca se ouve tanta palavra como quando nós estamos ouvindo nesses dias.
Agora nós precisamos na prática. Amanhã mesmo dizer: Senhor, olha, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sei de onde nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito, sopra em mim. Sopra, Senhor. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso aqui é cristianismo vivo. Isso aqui não é balela não, rapaz. Isso aqui não é um cristianismo raso, que tem proposta, vem e você vai receber. Não, meu irmão, cristianismo é você viver uma vida de cruz. Mas tem um negócio: você vai ser chamado de discípulo do Senhor. Ter uma vida de cruz, uma vida de renúncia. Olha comigo aí no versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, está preparado para receber. Então renuncia tudo que você tem. Vamos lá. Você vai voltar no próximo domingo? Está preparado para receber? Renuncia. Abre comigo em João 3, versículo 35. Um pouquinho adiante eu estou falando de algumas marcas, de alguns princípios que torna essa nossa caminhada mais autêntica. E aqui em João 3, versículo 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E nisto conhecerão todos. Está falando de quem, irmãos, aqui? Quando amardes uns aos outros. E nisto eles vão conhecer que verdadeiramente você é um deles. Você é um deles. E isso vai tornar assim mais conhecido, mais claro, quando esse amor estiver aqui nos nossos corações. Temos ouvido falar muito de amor, nós temos falado muito de amor, mas nós temos praticado pouco amor. Não temos praticado esse amor, porque esse amor aqui, este amor aqui, ele estende a mão. Esse amor aqui, ele tem atitude. Esse amor aqui, ele deixa o conforto, ele deixa as quatro paredes. Esse amor, ele cura. Esse amor, ele restaura. Esse amor liberta. Esse amor faz toda a diferença. E é esse amor aqui que vai nos levar a sermos diferentes. É esse amor aqui que vai me tirar, que vai tirar você da normalidade, do normal. Porque o normal tem muita gente fazendo, mas o que vai fazer a diferença na igreja do Senhor nesses dias, meu querido, meu amado, é eu e você sairmos da normalidade e fazermos aquilo que o mundo não está fazendo. E esse amor aqui, meu querido, amar um aos outros, ele é o segundo maior mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
E você sabe que esses 2 mandamentos, de amar a Deus, de amar ao próximo, ele resume os 10. Então diga para o teu irmão: vamos amar. Vamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Vamos parar de hipocrisia. Estou pregando para mim. Vamos parar de fazer um castelo para nós enquanto o irmão está na ruína. O guarda-roupa está cheio. E eu estou querendo mais. Será que isso é amor? Será que desta forma nós seremos chamados de discípulos? Você está tão calado. Estou até estranhando. O amor faz toda a diferença. Sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque nós não estamos amando. Sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque nós estamos querendo construir. Deixa eu te falar para você, você não vai levar isso para o céu. É mais, eu vou comprar. Eu vou comprar, seu... São marcas que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem algo diferente na sua vida, tem algo diferente em você. Abra comigo em Mateus 20. Texto tremendo, texto poderoso. Mateus 20, versículo 26. É agora. Não é assim entre vós. Está dizendo que não é assim com a gente. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Filipenses diz que o Senhor, estamos falando de Jesus, diz que Ele assumiu a forma de servo, mesmo Ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Tal como o Filho do Homem, está falando para nós, está falando para mim, para você, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Sabe qual é a maior marca de um discípulo? Dar a sua vida. Está preparado? Meu irmão, não vai precisar de você fazer o que Jesus fez, porque essa obra é única e é para sempre, é permanente. Estamos falando de você viver uma vida de entrega por esta causa. Está falando de você estender as mãos, está falando de você deixar a sua casa e ir até casa de pessoas para ajudar.
Você não quer ser o primeiro? Então seja o que serve. Quem quer ser o primeiro aqui? Então começa a servir. Isso aqui é tremendo, meu irmão. Isso aqui tira o glamour. Isso aqui tira o status, porque hoje as pessoas querem o glamour, querem o status, querem a vitrine. Deixa eu falar para você, Jesus não quer que a sua noiva fique na vitrine. Jesus quer que a sua noiva fique na malhada, porque é lá na malhada que Ele vai levantar homens e mulheres de Deus para reinar. É lá na malhada, é nos bastidores. Mas esta igreja de hoje, meu irmão, não quer servir, ela quer o conforto. Glória a Deus pelos nossos obreiros, que vocês, que eu possivelmente, às vezes não olho para ele, mas tem gente aí na organização desse culto, tem gente lá fora olhando o carro, tem gente morrendo por você, tem gente morrendo para trazer vida para você nesse exato momento. Glória a Deus por todos aqueles que estão no trabalho de criança. Glória a Deus por aquela que vem aqui toda semana e pega os lençóis ali dos colchões das crianças, e vai, lava e traz de novo. O homem não está vendo, mas o céu está vendo, e em breve ele se manifestará. Mas nós estamos querendo o clamor. Nós estamos querendo edificar a igreja nesses dias, mas buscando algo em troca. De graça receber e de graça dai. É melhor dar do que receber. São marcas que são poderosas nas nossas vidas. E o propósito meu nesta noite, de muitas madrugadas, é levar você a ser. Levar você a ser, levar você a receber esta revelação. Levar você a sair daqui com o entendimento do valor do reino. Porque o entendimento do valor do reino vai levar você a morrer. Quantos querem morrer por essa obra? 28. Quantos querem morrer por essa causa? 38. Uns 200 e tal. Os outros vão serem convencidos. Discipulado. Oh, irmãos, como é importante o discipulado. E às vezes nós ainda estamos carregando trauma. Às vezes nós ainda não temos esse entendimento da necessidade. Discipulado é o meio. Discipulado é a ponte para nós cumprirmos o propósito. Discipulado é a ponte, é o meio que vai trazer a revelação, que vai trazer o entendimento, que vai trazer clareza daquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. E o que é discipulado? Será um aconselhamento? Sim. Uma amizade profunda? Sim. É tudo isso e muito mais. Seria um mentoreamento espiritual, familiar? Sim. Seria ensinar? Sim. Um bom discipulador, ele tem que ser um mestre. Seria ser um pai espiritual? Sim. Mas eu digo para vocês que é tudo isso e muito mais. Discipulado é transferência de vida. São vínculos íntimos, sólidos e entranháveis entre duas pessoas, discipulador e discípulo. E isso é muito importante
para esse contexto de igreja que nós estamos vivendo. Agora, por que o discipulado? Eu quero contar para você uma história verídica de um homem razoavelmente bem de situação, que resolveu procurar um psicólogo nos Estados Unidos. Este homem tinha uma necessidade muito grande, tinha um vazio muito grande dentro dele. Este homem tinha uma tristeza que ele já havia lutado, já havia buscado recursos em muitos lugares, e ele ainda não tinha encontrado a solução para a sua causa. Não sabia que a resposta era Jesus, né? E então ele resolve procurar um psicólogo muito conceituado. E quando o psicólogo olha para ele, ele entrando, muito bem vestido, aquele psicólogo disse assim com ele mesmo: esse cliente eu não posso perdê-lo. Esse cliente, ele com certeza vai me dar muito respaldo financeiro, porque olha só o perfil dele. E aquele psicólogo falou com ele mesmo assim: e eu preciso falar algo para ele que ele ainda não ouviu, porque com certeza ele já foi em muitos consultórios de psicologia. E então aquele senhor chega para aquele psicólogo e começa a relatar a sua vida, começa a falar do vazio, começa a falar da sua necessidade. E aquele psicólogo então vira para ele e diz: olha, quero dizer algo para você, eu tenho uma saída para a sua vida. Tem um circo aqui na cidade, tem um palhaço lá no círculo, que ele tem trazido alegria para muitas pessoas, e as pessoas que vão lá, elas são transformadas. Inclusive eu fui lá, mentira, né? Mentiu para aquele cliente. Inclusive eu fui lá e eu conversei, eu estive lá e eu saí de lá diferente. Aí aquele senhor diz para ele: o senhor não está entendendo. O psicólogo diz: como assim não estou entendendo? Sou um homem estudado, estudei quase a minha vida toda para trazer solução na vida das pessoas. Aí aquele senhor diz: olha, o senhor não está entendendo. Eu sou o palhaço lá do circo. Tem muitas pessoas assim, com muito carinho e amor, vivendo como aquele palhaço. Tem muitas pessoas que estão vivendo de aparência. Tem muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, já tiveram muitas vitórias na sua vida, mas existem algumas áreas da sua vida que você ainda não obteve a vitória. Tem muitos casais que estão chegando na igreja, chegam brigando, o marido chega e a esposa, o esposo, não chega lá em casa, e a esposa, lá em casa você vai ver. E aí chega na porta da igreja, o marido, ó, o diácono, graça e paz, irmão. E com essas mesmas mãos chega e começa a adorar o Senhor. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, são cristãos, estão lendo a palavra de Deus, mas estão envolvidos com a pornografia. Muitos ainda não venceram alguns vícios. Muitos têm uma vida financeira destruída. Algumas coisas, é lógico que nós temos o Senhor. Muitas coisas o Senhor Jesus vai nos dar a vitória. Mas tem coisas nas nossas vidas que nós vamos depender dos nossos irmãos, de alguém que é autoridade sobre as nossas vidas.
Eu quero dizer para você nessa noite que o discipulado é instrumento de Deus para a sua cura e proteção. Discipulado é instrumento de cura. Abra comigo em Tiago. Tiago, Tiago 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode a sua eficácia a súplica do justo. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai. Porque aqui está o grande segredo. Tem muitas pessoas que têm facilidade de confessar tudo para um amigo, pastor Nadete, para um amigo. O amigo dá um tapinha no ombro e fala assim: pois é, né? Que coisa. Só que ele não move uma paia. Oh, irmãos, como esse princípio aqui é poderoso. Como eu vivi isso no início da minha conversão, sem ter o entendimento. Eu cheguei para Jesus, irmãos, pensa num cara estragado. Eu bebia, eu era um prostituta, eu era um adúltero, mas é incrível como Jesus me alcançou. E eu chegava nos irmãos, eu chegava no irmão, aquele irmão precioso, e eu falava: meu irmão, ore por mim aqui, eu preciso parar de beber, meu querido. Ao passo que o irmão orava comigo, eu era liberto de tantas coisas, de um espírito de miséria que se levantava contra a minha vida, que tentou persistir por muito tempo. Mas o mais lindo foi a libertação do cigarro. Depois de estar na igreja por muito tempo, por talvez 5, 6 meses, eu ainda fumava. Eu fico imaginando os irmãos olhando para mim e falando: esse aí não converteu nada, esse aí não é crente nada. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Você lembra, pastor Josué? O pastor Josué, nós entregava jornal juntos. E de madrugada eu pegava aquele cigarro que me matava, irmãos. Aquele cigarro era um demônio na minha vida. E eu não fumava muito. Eu fumava pouco, mas o pouco que eu fumava fazia um estrago em mim. Eu era daqueles fumantes que cuspia. Tchuf, 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 tchuf. Só para você ver meu sofrimento, que um dia eu estava num churrasco e eu fui cuspir, e aí o negócio não saiu e ficou engarranchado assim, ó. É isso mesmo, irmão, nossa justiça é assim, é como trapos de imundícia. É isso mesmo, é como a flor da erva que nasce hoje, de repente vem um sol e queima, some tudo. É nojento, não é? Porque não foi com você. Você não imagina eu tentando soltar aquele trem assim, aquela coisa assim. Mas eu tinha algo muito tremendo na minha vida, que era a iniciativa. E eu achei lindo que o Demi acabou de me falar que alguém chegou nele e disse assim: eu nunca mais vou fumar na minha vida. E um certo dia eu liguei para o pastor Israel, falei: pastor, eu quero que o senhor ore comigo. Pastor, põe a mão na minha cabeça. E o pastor então olhou para mim, me chamou e disse: vem aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você comprar a próxima carteira de cigarro, lembra do que você
Lembra do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Fui liberto, nunca mais fumei na minha vida, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! E o melhor, hoje eu não fico cuspindo. Quantos lembram de Ana? Ana, meu irmão, estava no altar. E ela, o seu clamor era tão intenso que ela só mexia com os lábios. E de repente o sacerdote Eli chegou e disse assim: filha de Belial, sem valor. Aí ela chegou para o sacerdote e disse: não, meu senhor, atenta para a aflição da tua serva. Chegou um momento que o sacerdote abençoou Ana, e ela se levantou, virou as costas, e quando ela estava voltando para sua casa, diz a palavra do Senhor que a sua aparência já não era mais a mesma. Foi, coabitou com seu esposo e engravidou-se, e através de Ana veio o profeta Samuel, que consagrou o rei Davi. Princípio. E muitas vezes nós não nos atentamos para esses princípios. Tem muitas pessoas que estão debaixo de uma opressão. Tem muitas pessoas que estão debaixo de um sentimento de culpa. E por causa desse sentimento de culpa, ele deixou de viver. Ele já orou, ele já veio aqui uma vez, duas vezes, já foi em 6 encontros, já recebeu o troféu. Está faltando você buscar uma autoridade, mas escute, isso é por revelação. Tem que fluir espontaneamente da sua vida, porque Deus abençoa esse estado. Quando nós tomamos a iniciativa, Deus honra o princípio. Isso é tremendo. Então, discipulado é instrumento de cura para as nossas vidas. Então procura o seu líder. Estou falando de ser. Vomita tudo. Seja transparente, porque o ser fala de transparência. O ser fala de nós termos um coração de Timóteo. Um coração ensinável, um coração que atenta para os princípios da palavra. Que tem revelação. Que não é soberbo. Porque o discipulador só vai até onde o discípulo permite. Então tem um coração ensinável, compartilha. Por isso que eu falei para você da revelação, porque se você tiver revelação, você vai compartilhar. Porque você sabe que o que está pesando aí, primeiramente, lógico, você vai ser edificado, mas o que está em jogo é o reino de Deus. Porque ovelha sadia dá cria. Sabe por que muitos estão infrutíferos? Porque estão doentes. Ovelha sadia dá cria, meu irmão. Se você tornar-se uma pessoa sadia, você pode ter certeza que você vai começar a produzir. Como é importante compartilhar. Como é importante uma vida de transparência. É melhor confessar a tentação do que o pecado. É melhor confessar a tentação. E um dos meus pastores chegou para mim um outro dia desse
e disse assim: bispo, ore comigo, porque eu estou me sentindo muito tentado com mulher. Olha, nesses dias parece que o inferno se levantou contra mim. E eu falei: oh, meu amado irmão, vem cá. E aí eu disse assim para ele também: eu sou tão tentado às vezes também. Porque nessa relação você não precisa mostrar o cara. Nessa relação, lógico que você não vai falar para o seu discípulo da sua fraqueza, confessar um pecado para ele. Mas você pode sim conversar, você pode também transmitir para o seu discípulo que você também passa por essas pressões. Outro dia um discípulo chegou, a gente estava conversando sobre finanças, e aí eu disse para aquele discípulo que estava com dificuldade, falei: ô meu amado, eu também passo por tantas pressão financeira, mas vem cá, deixa eu orar com você. E aí eu orei e abençoei ele. Nós podemos tornar esta relação mais saudável. Aí esse pastor veio, você acha que ele diminuiu comigo, irmãos? Não, ele cresceu, ele subiu mais um degrau, porque ele foi transparente. Oh igreja, sabe por que boa parte dos adultérios acontece na igreja? Por causa daquele primeiro olhar lá na sua empresa, aquele filho do cão, que vem com aquela conversinha mole para o seu lado, no Facebook. Se algum filho das trevas vir com conversinha mole para você no trabalho, lasca nele. Mas procure alguém que é autoridade referencial na sua vida e peça oração. E nós não vamos ter nunca mais adultério dentro da igreja. Bispo, acontece adultério dentro da igreja? Ixi! As meninas que estão namorando, namorado começou a passar a mão em você, primeiro você dá um chega para lá, mas procure alguém que é autoridade sobre a sua vida e fala: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Transparência. Mas vamos viver uma vida de transparência total. Não vamos ser como o discípulo. Teve um discípulo que foi procurar o seu discipulador e disse assim: ô querido, olha, eu roubei uma corda e eu estou muito arrependido. Aí o discipulador foi orar com ele. Quando ele foi orar, ele: mas você roubou uma corda? É, roubei uma corda. Mas ele não falou que lá na outra ponta da corda tinha um cavalo amarrado. Então tem muita gente que confessa só a corda. Meu irmão, e o cavalo? O que você vai fazer do cavalo? É o cavalo que quer te mandar para o inferno. Transparência, motivação, desejo. Eu desejo, meu irmão, crescer. Eu desejo, irmão, como eu, no meu início de caminhada, como eu desejei o crescimento. Quantas vezes você já ligou para o seu líder para falar: me explica isso aqui? Quantas vezes eu ligava para o meu discipulador, falou: me explica isso aqui, esse versículo aqui. Meu irmão, isso é ter um coração de Timóteo, isso é ter um coração ensinável. Isso é tremendo demais. Essa disposição é que traz a cura. Esta semana eu orei com muita gente. Orei com os irmãos na fazenda, lá
entramos para aquele mato, lá, visitando os irmãos, lá em Nova América. Orei com discípulos, mas teve um lugar que eu fui orar. E quando eu comecei a orar, a glória de Deus manifestou. Que presença de Deus. E assim, aos olhos do homem era o improvável, mas Deus, Ele usa o improvável. E nós começamos a orar, e aquela presença de Deus, e Deus começou a falar, Deus começou a se manifestar. E eu cheguei para a bispa lá em casa e falei: meu bem, eu estou em crise. Porque eu orei com alguns irmãos nessa semana, e eu esperava o agir de Deus, e não aconteceu. E nós oramos sabe o que é isso? Coração quebrantado, coração aberto, desejo de mudança, alma aflita. Então eu te convido para entrar nesse processo, meu irmão, não com as pontas dos seus pés, mas de todo o teu corpo. Mergulha nessa visão. Talvez hoje você não vai entender, mas domingo que vem você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. Mergulha. Então o ser fala de nós termos uma vida de transparência. O ser fala de nós termos um coração ensinável. Porque nós permitimos, meu irmão, as pessoas, líderes sobre as nossas vidas, até um certo ponto, muitas vezes, nós limitamos. Quero dizer para você que discipulado, ele é instrumento de Deus para a cura, mas também para a proteção. Ele é instrumento para gerar proteção, porque nós chamamos isso de guarda-chuva, nós chamamos isso de cobertura. Porque isso envolve oração, isso envolve princípio de intercessão. E quando eu olho para esse princípio de proteção, eu me lembro mais uma vez de Paulo, ele orando, ele ali para a igreja de Gálatas, ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ver Cristo ser formado em vós. E nesta semana eu falei da importância de nós edificarmos com ouro, com prata, com pedras preciosas. Isso fala de uma vida de consagração. Isso nos fala de uma vida de santidade. Isso nos fala de uma vida de oração. Oh, irmãos, tem pagado um alto preço pela vida dos meus discípulos. Tenho orado, tenho jejuado, porque eu creio num grande projeto de Deus. Porque eu creio que estes homens, eles estão subindo degraus, e eles vão chegar à plenitude do crescimento. Você crê nisso? Entre nesse projeto nessa noite. Oração, preço. Aí outro dia desse eu cheguei para um desses e perguntei assim: por acaso você não sentiu virtude vindo sobre a sua vida assim? Não. Agora eu pergunto para a igreja: por acaso você, de vez em quando, você está assim no trânsito, em casa, por aí, você não sente assim uma virtude, o poder de Deus sobre você? Tem
tem alguém orando por você, meu irmão. Tem alguém criando uma nuvem de proteção sobre a sua vida. Agora, amado, discipulado também é uma via de mão dupla. Vem e vai. Não depende só de um lado. Porque muitos querem que só vai. Vai, me dá, eu quero mais, meu líder. Cuidado que uma hora você não vai passar na porta dessa igreja. Não, meu irmão, olha aqui para mim, isso é o meio. É o meio para você cumprir o propósito. Tem uns discípulos que é igual o mar morto, só recebe. Tem uns discípulos que é igual o canudinho. Coitado do líder, está assim. Que é isso, líder? Eu estou no discípulo. Não, meu irmão, faz a sua parte também. Olha aqui para mim, o propósito é o reino. Honra o seu discipulador, honra o seu líder. Porque discipulado tem hora, tem dia e hora marcada. Tem uns discípulos que é igual o quiabo, só vive escorregando. Sabe por quê que você está escorregando? Porque você não entendeu o propósito. Porque se você entender o propósito, você vai compartilhar. E você não vai só compartilhar, mas você também vai estender a sua mão. Ser e fazer discípulo. Diga para o teu irmão aí do teu lado: não seja mar morto. Mar morto não dá para ninguém, só recebe. Diga para ele: seja o mar da Galileia, de água doce, aleluia, que recebe bastante, mas também que dá bastante, que deixa fluir as águas por todas as regiões. Ah, irmão, não veio na minha casa. Tem que ir, mas se ele não for, não fica magoado não. Então, queridos, tudo isso é muito importante. E eu quero assim encerrar falando da importância do discipulador ser um referencial, ser um modelo. Porque as pessoas estão olhando para nós. É lógico que o maior referencial é Jesus, mas as pessoas estão olhando para nós. Então busque se aperfeiçoar, busque ser um exemplo na palavra, um exemplo nas atitudes, no caráter. Busca instruir com sabedoria. Sai daqui nesta noite com o coração do apóstolo Paulo. O coração do apóstolo fala de sabedoria, para instruir, para ensinar, para exortar. Fala de termos entendimento do reino. Sai daqui nesta noite com o coração de Timóteo, coração ensinável. Mas também sai daqui com o coração do apóstolo Paulo, para que os propósitos do Senhor possam se cumprir nas nossas vidas.
Então nós podemos tornar esta relação mais prática. Então o discipulador, ele deve ser discipulado por alguém. Ele deve ser um exemplo, ele deve ser servo, ele deve ter sabedoria, ele deve ter ética. Nada que alguém fala para você, você pode falar para alguém. Tem que ficar só para você. Tem que ser compreensivo. Enfim, tudo isso é importante para que o grande projeto de Deus possa se estabelecer. Quantos me entenderam nesta noite? Então fique de pé, porque o tempo não espera.